Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo do blog do Diogo. Satisfação, estamos aqui com o Edson, o Rodrigo, nosso jornalista aqui. Todo mundo conhece, né? E hoje nós estamos lançando o que, Rodrigo? O livro do Edson, que é São Pedro do Ivaí, Eu Sou Feliz Aqui. E é o seguinte, para quem quiser adicionar esse exemplar do livro, a história de São Pedro do Ivaí, vai entrar debaixo dos comentários, vai estar o link seu. E vai acompanhar a entrevista sua com ele. E o Diogo está aqui no estúdio, sempre fazendo o melhor para vocês, não é isso, doutor? É isso daí. É um prazer estar aqui, Joe, falando com o seu público imenso e dividindo com todos vocês essa alegria de poder lançar São Pedro do Ivaí, Eu Sou Feliz Aqui. A gente tenta sempre trazer o melhor conteúdo para vocês, não importa onde você está. O país que você tiver, se você quiser. Se uma pessoa são pedrense quiser um livro desse, entra em contato com a gente vai enviar um livro desse com o maior prazer, barato demais, mesmo que é uma pizza, né? Vai ver na entrevista. Acompanhe a entrevista embaixo aí desse vídeo, bacana, né? Já vai ficar sabendo um pouquinho do livro. Quem assistir a entrevista vai saber um pouquinho. É o seguinte, quem é São Pedrense conhece a história, né? Tá aqui, né? Tá aqui a história do livro, aquela história que você ouvia do seu avô, da sua avó, vai estar aqui e documentada. É isso aí, gente. Abraço a todos vocês. Obrigado, doutor. Obrigado você, meu amigo jornalista, né? Valeu, Joe. Satisfação imensa, direta aqui do estúdio do Joe. A gente sempre tenta trazer o melhor conteúdo para vocês. Um abraço a todos vocês. E faça o seguinte, não deixe de acompanhar a gente no Instagram, no YouTube, no blog do Joe. É isso aí, Joe. É o que a gente faz, né? É isso daí. Amamos vocês. Abraço a todos. Até uma próxima. Acompanhe a entrevista, gente. Abraço. Boa noite, eu sou Rodrigo Fernando e hoje eu estou aqui no blog do Joe para contar uma notícia bem bacana para vocês. Perto de completar 66 anos, São Pedro do Ivaí acaba de ganhar um presente antecipado. Um livro que conta as memórias da cidade, desde a chegada dos primeiros moradores até o dia de hoje. O livro, recheado de histórias do povo, da política e curiosidades, acaba de ser lançado pela editora Publisher. E hoje eu converso com Edson Tavares, autor de São Pedro do Ivaí, Eu Sou Feliz Aqui. Boa noite, Edson. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os amigos do blog do Joe. Edson, primeiro eu quero te dizer que eu estou feliz de participar do lançamento do teu livro e como é que é, depois de tantos anos de pesquisa, ver o livro pronto. Rodrigo, é realmente uma emoção muito grande mesmo, porque todos aqueles que passaram pela experiência de trabalhar e publicar algo sabem o quanto é complicado, o quanto é difícil e o quanto é prazeroso você alcançar esse resultado. Realmente é algo que me emociona, porque eu nasci aqui e são as histórias que a gente viveu, que a gente conhece. É um exagero dizer que esse livro é uma enciclopédia de São Pedro? Rapaz, eu torço muito para que no futuro se escrevam muitos outros livros a respeito de São Pedro do Ivaí, das nossas histórias, e que mais livros venham a se somar a este e ao trabalho que no passado o Zaga já produziu também, né? Então a gente tem aí este livro com uma profundidade maior um pouquinho e a gente sempre torcendo para que muito mais gente se anime e também trabalhe nisso. Edson, mas vamos ao início. Em que momento as primeiras pessoas chegaram aqui em São Pedro? E por que aqui? Eu pergunto isso porque o Paraná tinha uma imensa área desabitada. Por que as pessoas escolheram esse lugar? A bem da verdade, Rodrigo, que as pessoas estão em constante trânsito pelo mundo. E aqui é a última fronteira agrícola que a gente tinha na região do Paraná. O pessoal começou colonizando pelo litoral e descendo de São Paulo. E aqui tinha um problema a se desenvolver. Por quê? Porque as terras eram consideradas devolutas pelo estado do Paraná. Ou seja, terras que estavam em mãos de proprietários que não colonizaram, o governo recebeu de volta essas terras, passou para a Companhia de Melhoramentos com 550 mil hectares, alqueires, melhor dizendo, 550 mil alqueires de terra entre os rios Ivaí e Piquiri, e veio descendo. Então, quer dizer, São Pedro era a fronteira final na margem do rio Ivaí. Então, aqui foi o momento em que a terra sendo muito boa e o pessoal vindo, expandindo a agricultura em todas as regiões, o café no auge, foi o limite para melhoramentos. E como que foi o desenvolvimento de uma vila, primeiro, um lugarejo ali, até chegar numa cidade?
Rapaz, eu conto algumas histórias aqui que a gente tem que ler com muito carinho, sabe? Porque se Aliás, te interrompendo um pouquinho, como é que foi escolhido o nome da cidade? Rapaz, eu vou te contar algumas histórias interessantes. Claro que, naturalmente, para você entender todas as histórias, você vai ter que ler o livro, Rodrigo. Certo? É um convite para você participar comigo, para a gente ler, a gente debater isso no futuro. Mas olha, eu já disse que a gente teria a questão dos britânicos. Por exemplo, Londrina é a pequena Londres, você vai a Maringá, o estádio é o Willie Davis, a gente está recheado de uma cultura inglesa, uma cultura britânica. Mas o problema é que a questão chegou no momento da Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial os britânicos foram embora, tiveram que ir embora para um esforço de guerra, para lutar, concentrar esforços para lutar contra o nazismo. E neste momento mudou. São Pedro do Ivaí não seguiu o perfil de colonização da Melhoramentos Norte do Paraná. Aqui nós temos uma colonização diferente, a partir de proprietários que investiram na comercialização e estabelecimento de um povoado. Como iria acontecer isso e por quê? Na verdade, essa família que se estabeleceu aqui, ela tinha grandes amigos e amigos poderosos e que tinham acesso, por exemplo, a governadores, a gente com capacidade de viabilizar as terras aqui. Eu conto, por exemplo, o nome de algumas pessoas. Você anda por aí, as pessoas falam, mas quem foi o Afonso Junqueira? Foi ele que fundou a cidade? Não sabemos. Foi ou não foi? Quem foi? Quem foi Cícero de Moraes, o nome da avenida? Tanta coisa bonita para se saber e que às vezes a gente não sabe. Sabe, o nome da cidade foi dado pelo próprio proprietário da primeira gleba que ele adquiriu. E eu sempre achei que São Pedro estivesse muito ligado a São João do Ivaí, porque São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí, os nomes muito parecidos, parecia que a gente tinha um elo muito próximo com São João. E na verdade não é isso. A nossa ligação é com bom sucesso. Bom sucesso. E então, a Melhoramentos vinha até a margem do Ivaí. Do lado de lá é outra colonizadora, é o Bar, é outra colonização, outro estilo. Pode ver que na nossa região as cidades são muito próximas. 15 quilômetros, 20 quilômetros de proximidade. Do lado de lá já começa a ser diferente. Você vê a região de Guarapuava, Pitanga, as cidades são bem mais distantes do que tem por aqui. Né? O nome foi dado exatamente pelo coronel Gabriel Jorge Franco, que foi a pessoa que fez o primeiro grande investimento aqui. Ele partiu desse princípio, aqui vai ter uma cidade, será a cidade do Ivaí. Mas eu conto com detalhes, tudo isso aí bonitinho, e conto também outros detalhes dos nomes que aqui já foram pautados para ser o nome de São Pedro do Ivaí, quem foi que trocou o nome da cidade do Ivaí para São Pedro do Ivaí, por que aconteceu isso. Realmente, eu fiquei impressionado. Você fala da Melhoramento, só para quem está assistindo não se perder, funcionava mais ou menos como uma loteadora, né? Que faz os lotes hoje, só que imagine que a terra que estava sendo dividida era do tamanho do Paraná. É isso daí, muita terra. Como que as pessoas sobreviviam nesses primeiros tempos? Qual que era a fonte de renda das primeiras pessoas que chegaram até aqui? Realmente não foi um tempo muito fácil, não. Na verdade, eles começavam com uma agricultura de subsistência, de plantio entre os cafezais. Então era comum as pessoas trocarem muitas coisas, se ajudarem muito. Então, se você imaginar o que é que tem de mais intenso em São Pedro do Ivaí, é a proximidade das pessoas. Porque como as pessoas estavam isoladas na fronteira final da Melhoramentos, eles namoravam entre si, eles casavam entre si, todo mundo é parente de todo mundo ajuda todo mundo. Então, é um estilo de menos comércio e mais colaboração, mais entrosamento entre as pessoas. Importante lembrar que não tinha estrada, então para chegar a ter bom sucesso era uma viagem, né? Que a cidade que você disse que era muito próxima, mas não era tão próxima assim naquela época. Imagina o que era procurar médico, o que era procurar recurso, não havia. Então tem histórias inclusive de gente que foi com carroção de boi daqui a Londrina fazer compra para trazer mercadoria para as pessoas. Eram outros tempos. Agora indo mais à frente, na história mais recente, que é o surgimento da usina. Sim. Como que foi que surgiu a usina, que trouxe uma industrialização para a cidade, possibilitou a trabalhadores terem mais opção de trabalho? Como é que se deu o surgimento da usina? Este é um capítulo importante na história de São Pedro. Eu procuro colocar em forma de ciclos. São ciclos. O primeiro ciclo é o ciclo da madeira, né?
a madeira, enquanto se cortava a madeira, se utilizava, beneficiava a madeira para construir, ao mesmo tempo que se vendia muita madeira para fora. Esse foi o primeiro ciclo. Você fala da primeira serraria do... E isso falo, eu tenho documentos, tenho fotografias do material chegando na estação ferroviária, o documento de aquisição, né? O documento de aquisição do maquinário que veio para cá, documento de cartório inclusive, sabe? Então é muito interessante. Depois teve o ciclo do café, então as pessoas começaram com o ciclo do café, que era a cultura do momento, e as pequenas agriculturas de subsistência, de criação de porcos e pequenas aves para o pessoal e poder aí sobreviver. Mas a médio prazo sempre teve aquela questão, né? O clima do norte do Paraná tinha a questão da geada, em 75 teve a geada negra que complicou tudo e o café já estava passando por um problema, porque a superprodução fez com que o preço caísse. Não era mais tão interessante o plantio do café. E o próprio, no início dos anos 70, teve a crise do petróleo e o Brasil procurando uma alternativa. E surgiu o programa Proálcool. E a família Junqueira tinha o Cícero e tinha o Clóvis Roberto Junqueira Franco. O Cícero estava intensamente envolvido no desenvolvimento do programa Proálcool. E aqui em São Pedro, o Clóvis tinha a Fazenda Bulha. E eles tinham uma ligação muito próxima também com o Sr. Jaime Vatilongo, da Fazenda Barbacena. Então você precisava ter propriedades rurais, a terra para plantio da cana, que seria uma alternativa a partir do final do ciclo do café, e também tinha o conhecimento e o investimento que o governo estava fazendo. O governo estava facilitando o acesso a crédito para a instalação. E esse pessoal, então, aproveitou aquele momento, através do Clóvis, através do Cícero, com o Sr. Jaime Vatilongo, e atraiu vários produtores para o início da Vale do Ivaí. Era preciso você ter pessoas plantando cana em volta, senão não impossibilitaria a usina. Não é só moer cana, você tem que produzir a cana. Edson, você comentou de como foi criado, e se envolve uma decisão política, né? Você falou do Junqueira, ter essa relação com o governo no desenvolvimento do programa Proálcool. Sim. E por falar em política mesmo, quem que foram os primeiros políticos a despontar por aqui? Bastante interessante porque a gente, antes mesmo de São Pedro do Ivaí ser São Pedro do Ivaí, um dia foi cidade do Ivaí, a gente era distrito, antes de ser distrito inclusive, era território de Jandai do Sul, fomos de Apucarana, Londrina, então tem a sequência de desmembramentos que a gente tem citado no livro também, e a gente teve, o primeiro político foi Miguel Carneiro, que foi ele já se tornou vereador na Câmara de Jandai do Sul. Então São Pedro era um povoado dentro do município de Jandai do Sul, Bom Sucesso também era, e o Miguel Carneiro foi o primeiro que se tornou uma liderança local, que trabalhou inclusive pela busca de elevação a distrito e depois a emancipação do município. Juntamente com muitos outros, naturalmente. Ainda falando de política, São Pedro tem algumas passagens marcantes. Teve prefeito que morreu logo no começo do mandato, teve um outro prefeito que assim que terminou o mandato dele, ele foi embora, que é uma coisa atípica, e tem a eleição de 82, que você fala bastante no teu livro. O que é que aconteceu na eleição de 82? A eleição de 82 é uma eleição muito diferente. A eleição, apesar de a gente estar terminando o mandato do Silvério Seco, que foi um mandato estendido de 4 para 6 anos, um mandato de muitas obras, um mandato que sempre é bem conceituado, bem lembrado, a gente terminava o mandato de um prefeito longo, de muitas obras, mas que tinha um contexto nacional, O governo militar estava já em sua fase final, já não estava nos seus melhores momentos e procurava alternativas para manter aquele poder. Então essa eleição de 82 foi uma eleição em que os dois partidos que disputavam a eleição tiveram 3 candidatos cada um. Era uma eleição que poderia ser o candidato vencedor, aquele que não ganhou a eleição. E como assim? Você somava os votos dos 3 candidatos de um partido e tinha uma somatória. E do outro lado, somatória também dos 3 outros. Então, o partido que fizesse o maior número de votos levava a eleição, mesmo que o mais votado não fosse o mais votado da eleição.
uma eleição complexa de entender, mas foi o ano de virada do MDB. O MDB virou o Brasil inteiro, virou tudo, e São Pedro do Ivaí não foi diferente. Não é uma eleição fácil de entender, se você quiser entender vai ter que ler o livro. Vamos ter que ler. Você dedicou um capítulo do livro As Mulheres São Pedrenses. Qual foi o papel das mulheres de São Pedro no desenvolvimento da cidade? Rodrigo, eu sempre digo que você vai falar de colonização, você imagina um homem forte, corajoso, enfrentando grandes dificuldades, abrindo mato, plantando, colhendo, mas esse homem não faz nada disso se ele não tiver o suporte das mães, esposas, filhas, né? Imagina o que era, por exemplo, as mulheres que trabalhavam assistindo uma outra, por exemplo, as parteiras, as benzedeiras, as mulheres que traziam esperança uma outra, as mulheres que se ajudavam, né? E como é que deveria ser, por exemplo, dar à luz no meio de uma cidade onde não tinha um médico, onde não tinha uma farmácia, né? Então eu coloco a importância das mulheres neste momento, não só necessariamente aquele ambiente rústico, rude do que era, para ser totalmente masculino, não, ele era um ambiente que tinha muito da força e da perseverança da mulher também. Edson, agora voltando para a política, outro dia a gente estava conversando e você me disse que a Marisa é sempre um fiel da balança nas eleições. Qual que é a importância da Marisa para São Pedro, não apenas no sentido eleitoral, mas para além dele também? O Marisa tem todo o seu histórico, o Marisa ele tem uma identidade, é algo realmente que a gente tem muito que respeitar. O Marisa é fiel a si mesmo, é fiel aos seus, e é fiel ao município. Então, quando é difícil acontecer uma eleição, você não consegue imaginar uma eleição em que não vai eleger um ou até dois vereadores do Marisa. As pessoas sabem que podem contar com os seus próprios. Então, e uma região que tem lá seus, normalmente 600, 700 eleitores, e de repente você tem uma eleição de São Pedro do Ivaí com 5.000 votantes, pode ter 6.000, 6.500, mas acaba votando 5.000, 5.500 eleitores. Então eles votam com 10% e votam muito, muito coesos. Então você tem ali, por exemplo, o histórico, você tem pessoas como o Zé Figueiredo, que foi vereador, vice-prefeito, foi prefeito, você tem o Zé Alberti, teve o Bobo, tem bastante gente ali, teve o Aloísio, que foi prefeito, foi vereador também. Então, e vereadores, quantos que já entraram para a política e foram bem sucedidos. Edson, eu já vi algumas entrevistas de autores de livro dizendo que sentem uma necessidade de contar uma história ou colocar uma ideia no papel. Queria saber em que momento que você sentiu essa necessidade de contar a história da cidade que você nasceu e cresceu. Em 1984, Rodrigo, a gente fazia um magistério e a gente se preparava para ser professor. E a professora Armandina Marques da Silva Seco, a Armandina, ela nos convidou a fazer um trabalho de pesquisa, encontrar o que fosse possível da história de São Pedro do Ivaí. Mas o problema é que não havia onde procurar essa informação. A gente saía pela rua e procurava, olha, vamos na prefeitura, chegava lá, até tem documento, mas um está aqui, o outro está lá, aí você conversava com uma pessoa, te dizia uma coisa, e no fim você não tinha uma sistematização, uma organização. E depois de muito trabalho a gente acabou terminando um livro datilografado, um manual, que foi bastante interessante. E esse trabalho ficou bastante tempo em poder da escola. Hoje ele está comigo para finalizar esse trabalho, será devolvido para a escola assim que a gente finalizar tudo. E a gente percebeu que se você andar pela rua, as pessoas não sabem quase nada da própria cidade. Rodrigo, você acredita que nós já tivemos discussão na Câmara para trocar o nome do município? Recente? Não tão recente, mas já tivemos a discussão, tivemos discussões, por exemplo, em relação ao quilômetro 14. O quilômetro 14 não se sentia muito respeitado ou atendido por São Pedro do Ivaí. O pessoal do 14 pensou em se desligar de São Pedro e se ligar a Bom Sucesso. Então aí tem a história, o seu Zé Galhardo e os demais vereadores trabalharam muito para evitar que houvesse, por exemplo, esse afastamento do 14, da região do Mularinha, região da Figueira, tudo aquilo ali, em direção ao Bom Sucesso. Tem muita coisa que o pessoal não conhece. Você falou do Marisa, basta lembrar uma coisa, o distrito Marisa, ele tem no seu documento de nascimento a grafia com Z, ele é escrito com Z.
Só que você chega na entrada do distrito, ele está escrito com S. Mas o documento de criação do distrito é com Z. O colégio, sim, o colégio é Marisa com S. Está na criação do colégio, mas o Marisa é Marisa com Z. Diante de tudo isso, a pesquisa foi a parte mais difícil do teu trabalho? A pesquisa foi complexa. Foi complexa e se eu comecei em 84, eu nunca parei. Nunca parei. Mas teve alguns períodos em que a gente deu uma descansada, fazia outros projetos, tocava adiante e acabava sempre voltando e guardando uma informação. Né? A pesquisa foi complexa, porque você tem algumas questões que são documentais, você tem documentos. Tem outras questões que você encontra fotos. Tem outras questões que não tem nada. Você tem que partir para a possibilidade de depoimentos. Ouvir pessoas. Então eu tinha o capricho de botar um gravador em cima da mesa, sentar com as pessoas e conversar e ouvir histórias. E fiz isso muito, com muitas pessoas. Então foi uma parte difícil, mas não foi a mais difícil. Posso ter certeza que não foi a mais difícil. Para a gente finalizar, você que ouviu tantas histórias, fez esse trabalho, o que São Pedro do Ivaí tem diferente de outras cidades? São Pedro do Ivaí. São Pedro do Ivaí tem essa... É algo que é difícil para quem de repente não viveu essa coisa que nós vivemos. Como todo mundo é muito próximo do outro, você não consegue andar na rua e dizer, olha, esse aqui é totalmente desconhecido, esse aqui é totalmente estranho, porque como era a nossa última fronteira da Melhoramentos, então, como eu disse agora há pouco, as pessoas se casaram entre si. Elas são amigos de todo mundo, são parentes de todo mundo, então a gente tem Todo mundo é primo de todo mundo. Todo mundo é primo de todo mundo, então é algo que nos une demais. Então, você falou em Mas antes de finalizar, agora faz o seu jabá, como é que faz para comprar o livro? Seguinte, mas antes de fazer sobre isso, como eu disse há algum tempo atrás, esse livro eu procuro mostrar a história da coletividade. Não é a história de alguém, mas é a história do todo. Tanto é que a capa do livro, a contracapa, eu peguei a lista telefônica, eu peguei sobrenomes de famílias, olha aqui. São famílias. Famílias. Se você abrir o livro, tentar encontrar uma história da sua família e de repente não encontrar, saiba que o seu nome está aqui. E se por acaso ainda assim você não encontrar o sobrenome da sua família, deixe um pedacinho aqui no final. Sua família. Escreva aqui o nome da sua família, que ela é importante. Esse livro não é para contar a história de individualidades, mas da coletividade. É a história de todos nós. É a história de todos nós. Esse livro será lançado no dia 30 de outubro. Essa é a data. Embora ele esteja pronto, a gente está fazendo esse trabalho e a gente vai fazer o lançamento oficial, dia 30 de outubro, aniversário da cidade. Nós tivemos um problema com o Covid atrapalhou bastante esse ano. Muitas pessoas tiveram perdas, muito sofrimento, e a gente resolveu aguardar um pouquinho para lançar. Então vamos fazer uma festividade, nem que seja online, a gente vai decidir ainda como será, dependendo da situação, da transmissão do Covid no momento. Esse livro, a pessoa pode me procurar, tá? Nas mídias sociais, falar comigo. A gente está fazendo pessoalmente um pré-lançamento. A pessoa requisita a aquisição de um exemplar, ele será impresso sob demanda. O que significa isso? Nós não vamos fazer um montão de livro para ver se vende depois, porque fica muito caro. Então a gente está vendendo antecipadamente. As pessoas que quiserem adquirir, nos procurem, a gente passa direitinho como fazer, não custa mais que uma pizza, é bem tranquilo, para tantos anos de trabalho, pode ter certeza que é algo especial. E eu vou te falar uma coisa, estou feliz demais, muitas pessoas adquirindo o livro sem mesmo ter visto o livro, sem ter pegado o livro na mão, é uma questão de confiança. É isso que São Pedro vai ter de diferente. É isso. As pessoas conhecem um ao outro, as pessoas sabem que quando pode confiar, que dá para fazer. Então, nós esgotamos o primeiro lote. Chegando em 500 exemplares vendidos sem mostrar o livro. Sem mostrar o livro, certo? Então, eu tenho um segundo lote que eu pedi hoje, inclusive, mas eu não sei se vai chegar até lá adiante. Então, os interessados que procurem rapidinho, porque talvez um dia a gente não tenha para vender. E é um livro bacana para ter na casa, cara. Ficou muito bonita a capa. Bacana, né? Então, e dizendo o seguinte, viu, Rodrigo? Algumas pessoas me impressionaram.
Por exemplo, um amigo que morou aqui muito tempo me ligou e falou, eu quero 25 exemplares. Eu falei, sério? Ele, sério? Porque quando alguém me disser de onde você é, eu vou dar um presente. Eu vou dar um livro de presente. Minha irmã fez a mesma coisa. Muitas pessoas me ligaram e disseram, olha, eu quero 10, eu quero 15, eu quero 20. Então várias pessoas fizeram isso, porque eu próprio, imagina um dia eu chegar e dizer, olha, este é um presente que eu tenho para alguém e fui eu que fiz. É mais interessante do que você simplesmente dar um presente. Esse é um presente que eu fiz e com muito carinho. E com a audiência do blog do Joe, São Pedrense que está morando fora, que acessa o blog para saber das notícias da cidade, pode fazer o pedido do livro para o Edson que ele envia. É isso daí. E fazer o convite para que as pessoas de outras cidades também, que se envolvam em projetos de resgate histórico, várias cidades da região, que façam também a sua pesquisa, que escrevam seus livros históricos e vamos preservar nossa história, produzir casas de cultura, guardar as memórias porque nós merecemos. É isso aí. Quero agradecer a você, Edson, quero agradecer o Joe por ter disponibilizado o estúdio aqui pra gente e você que está assistindo. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, blog do Joe.